Jejum. Devemos ou não jejuar como ensina o cristianismo? Não saia daí, pois este é mais um equívoco do cristianismo. Bom, Kessler com vocês mais uma vez, de Martas Vinhas, direto para o mundo, com mais um estudo, mais uma videoaula, né? Mais um tema, mais um assunto polêmico. E o nosso tema de hoje é o jejum, né? Muito se faz jejum hoje pelas igrejas, né? Tanto protestantes, católicos, né? Então, aqui temos várias perguntas, né, a respeito deste assunto. E eu já quero iniciar te perguntando: você acha que o Criador dos céus e da terra, aquele que na sua terceira manifestação se encarnou na figura de Cristo e multiplicou pães e peixes para uma multidão, ainda sobrou vários cestos de pães, você acha que ele gostaria de te ver com fome? Você acha que o Criador que mandou pão, mandou maná do céu para o povo no deserto, você acha que ele gostaria de te ver com fome, se sacrificando? O jejum, por ser um sacrifício, meu amado, qual é a motivação que você tem quando jejua, quando se sacrifica, quando se auto-martiriza você mesmo? O sacrifício que Jesus fez por nós na cruz foi suficiente? Ou eu preciso de mais alguma coisinha, né? É até impressionante, né? Os fariseus de hoje, ou melhor, os cristãos de hoje, né? Esses líderes, né? Os que mais se dizem espirituais, né? Na verdade, pelos atos, pelos ensinamentos,
a gente vê que eles são os que menos são espirituais, são os que menos têm fé, né? Porque a fé, nós vamos ver hoje nesse contexto, tá? Vou trazer um pouquinho a respeito de fé para vocês. E não é esse erro que nos embutiram aí no sistema, né? Não é esse sentido de fé. A fé, ela é o oposto de medo, né? Fé é confiança, né? E qualquer amuleto que você utilizar, né, ele seria exatamente o oposto de fé. Se você traz qualquer amuleto, utiliza qualquer amuleto, qualquer coisinha, por mais que seja mínima, né, você está quebrando, você não tem fé nenhuma, tá? Porque a fé, ela destrói tudo, ela é imaterial, né? O bom da fé é que ela não precisa de amuleto nenhum, não precisa de jejum, não precisa de campanhas, né? O crente verdadeiro que segue Cristo e as doutrinas de Cristo, né? A fé dele é independente de qualquer amuleto, ok? Então, por que os líderes de hoje não ensinam para as pessoas a respeito do jejum, do verdadeiro jejum que agrada a Deus, né? Não o jejum que é deixar de comer, né? Nós não vamos falar do jejum na sua etimologia, que é abster-se de, né? Aí pode ser muita coisa, né, que você pode estar se abstendo, mas nós vamos estar falando hoje do jejum de abster mesmo de alimentos, né? Que as pessoas dizem que tem que deixar de se alimentar, né, para matar o corpo e fortalecer o espírito. Isso não tem amparo em lugar nenhum das escrituras, ok? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha Bíblia online. A gente vai estar trazendo alguns textos, né, para a gente ver se isso prossegue ou não, ok? Porque eles usam esse jejum de hoje como uma forma, como um amuleto, como uma capa de proteção, né, para trazer uma falsa santidade, né? Então, isso acaba justificando eles perante os homens, porque acaba trazendo essa imagem, né, passando essa imagem para as pessoas. Olha, o pastor está em jejum, né? Está na unção, ele está no manto, está no poder, né? Então, é algo que acaba, né, trazendo uma falsa santidade, ok? Deixa eu subir aqui a minha Bíblia online. Nós vamos ler agora um pequeno texto em Lucas 18:10 seguinte, a respeito de dois homens, né, que foram fazer uma oração, e um deles jejuava, dava o dízimo, né? Nós vamos ver se o jejum dele serviu para trazer alguma força, se o jejum dele justificou ele, né, perante Deus, se o jejum dele trouxe uma santidade para ele, né, se ele ficou mais santo, mais poderoso, né, com mais unção, né, como é pregado hoje nas igrejas, ok? Acompanhe comigo Lucas 18:10. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele não era roubador, ele não era injusto, ou seja, ele praticava a justiça, ok? Algo completamente muito difícil de se fazer, né, e ver por aí. E também ele não era um adúltero. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então ele não só jejuava, ele jejuava e dava os dízimos, ok? O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele,
porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, né? Então aqui a gente vê que o jejum que ele praticava, né, serviu apenas como uma forma de humilhação para ele, né? Pelo fato dele se achar melhor, maior, né? Então não serviu, o jejum ele não serviu para trazer uma santidade, para trazer uma unção, para trazer um poder, né? E simplesmente ele estava se justificando perante outro homem, né? E ele não foi justificado, ok? O publicano foi justificado, mas o fariseu que jejuava, né, não serviu de nada. Então, jejuou ali, serviu para nada, ok? Então nós vamos até voltar 2 capítulos aqui para a gente ver, né? Porque são coisas que realmente justificam os homens perante os homens. Lucas 16, 14 e 15. E os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele, né? E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, né? Então você está aí fazendo o jejum, você está achando no poder, na unção, né? Você está no manto, você está justificando apenas perante os homens, ok? Mas Deus conhece os vossos corações, intenções, desejos, motivações, porque o que entre os homens é elevado, né? E eu jejuo, eu estou na unção, né? Eu estou com mais unção, eu estou com mais poder, né? Eu estou com mais intimidade, né? Com Deus, estou mais próximo de Deus, né? Isto para Deus é abominação, ok? Nós vamos então para um outro texto, rapidamente, aqui em Colossenses 2, livros, Colossenses 2, 16 e 17. Vamos ver se a gente acha jejum. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Faltou o jejum. Que são o quê? Sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, né? Se você ler até mesmo a carta aos Hebreus, né, uma carta maravilhosa, você vai ver que tudo era sombras, né? As pregações de hoje, que sustentam o sistema, né, como você viu aí na minha vinheta, eles utilizam pregações do Antigo Testamento, né, que eram coisas que eram sombras das coisas futuras, né? Então eles vivem na legalidade, né? No legalismo, no judaísmo, né? São pseudo-judeus, ok? Então nós vamos entrar agora em um texto, outro texto aqui maravilhoso, que nós vamos achar em Zacarias 7. A gente pode estar batendo a palavra jejum também no search da Bíblia, né? E achar mais textos sobre jejum. Eu tenho que estar atualizando a minha Bíblia direto aqui. Zacarias 7, né? Deus aqui falando por intermédio do profeta Zacarias, né? Ele já tinha falado pelos primeiros profetas, mas não resolveu de nada, né? Aí vem o povo de novo perguntar para o profeta Zacarias, né, a respeito do jejum, né? Vamos ler aqui. Aconteceu no 4º ano do rei Dário que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando o povo enviou Sarezer e Regem Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês fazendo jejum ou abstinência, né? Vai depender da edição que você tiver aí, da versão.
como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra, né? Agora inclui nós, porque está falando todo o povo, né? Tal. E aos sacerdotes dizendo: quando jejuastes, ó, Deus falando, e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Vocês fizeram isso para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Ou seja, que ele está falando assim, quando vocês comem para vocês. Por que quando vocês estão com fome é para mim? Ok? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo. Agora nós vamos ver o que o Criador realmente quer das nossas mãos, tá? Nós vamos ver o Espírito do Criador aqui agora. Executai juízo verdadeiro, né? Seja justo, né? Mostrai piedade e misericórdia, cada um para com o seu irmão. Olha que coisa bonita. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão, né? Olha para você ver o que realmente o Criador requer de nós, amados. Eles, porém, não quiseram escutar, né? Isso aí é típico do sistema, né? O povo não gosta de escutar a verdade. E deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Olha para você ver o Espírito, pelo seu Espírito. Quais são as palavras? Para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito. Quais são as palavras que nós lemos aqui? Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Esse é o Espírito do Criador, meu amado, que você vai achar até no Novo Testamento, né? Os frutos do Espírito são amor, bondade, benignidade, misericórdia, mansidão, temperança, né? Esse Espírito que nós estamos lendo aqui é diferente do Espírito que está rodopiando e pulando por aí. Pode fazer uma comparação, meu amado, com o Espírito do Criador dentro das Escrituras, não condiz com esse Espírito que está sendo utilizado, né, no sistema. Enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas, né? Ele já tinha falado lá com os primeiros profetas, né? No caso de Isaías, nós vamos ver. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, né? E aconteceu que assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Agora nós vamos fazer uma busca lá por Isaías 57, deixa eu ver se é isso. Isaías 57, 14. E dir-se-á: aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, tirai esse jejum, essas práticas, essas liturgias que vocês estão colocando, isso é tropeço. Nós vamos ver, nós estamos em Isaías 57, nós vamos ler Isaías 58, ok? Vamos continuar lendo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, né? Lembra o que Jesus falou, acho que na sua primeira mensagem lá no monte, lá
no Sermão da Montanha, né, que os bem-aventurados, os pobres de espírito, né, esses que realmente precisam do Criador, né, você vê que tudo é a mesma coisa, né, o Espírito do Criador no Antigo, como no Novo em Cristo, né, as palavras são as mesmas. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos, né? Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e o feri. Escondi-me e indignei-me, contudo, rebelde, seguiu o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos, e o sararei e o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para o que está longe, e para o que está perto, diz o Senhor, eu o sararei. Mas os ímpios, os que não praticam piedade com o próximo, são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, né? Esse como aqui é uma figura de linguagem, tá? Não é, mas é como se fosse, ok? Olha para você ver. Todavia eles me procuram cada dia, né? As pessoas tomam prazer, né? Eles têm prazer em saber dos meus caminhos, né? Bastante igual como os dias de hoje, ok? Um povo que é como um povo que pratica justiça, né? Como se eles praticassem a justiça e não deixam o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, né? Eles têm prazer, eles procuram, né? Porém, tem aqueles tropeços no meio do caminho, tem aqueles que fazem os pequeninos tropeçarem, né? Então, esses homens que se colocam como mediadores entre Deus e os homens, né? Dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto, né? Você quer que a sua voz seja ouvida, né? Lá nos céus, não jejuais, como eles jejuam, né? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza, né? Eles não só jejuavam, mas vestiam de pano de saco e jogavam cinzas pelo rosto. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Olha o jejum que Deus quer. Que solte as ligaduras da impiedade, né? Que cabe com essa rixa, essa mágoa que você tem contra o próximo. Que desfaças as ataduras do jugo, né? Você está carregando aí alguma rixa, né? Você está com algum problema aí com seu irmão, com teu próximo.
desfaça, tá, essas ataduras desse jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. É esse o jejum que Deus quer. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha para você ver. Olha o jejum que Deus quer. Não é eu deixar de comer, é repartir o meu pão. Você já viu algum pastor falando assim: gente, vamos jejuar hoje para sobrar mais comida, para sobrar mais pão, para a gente repartir com o faminto? Igual está lá em Isaías 58, versículo 7. Você já viu esse tipo de jejum aí na sua igreja? Não, né? Porque o que realmente é para fazer, ninguém quer. E recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, se você fazer esse jejum que Deus quer, que nós acabamos de ler, clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, né, ficar acusando o próximo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então ele vai seguir aí uma lista aí, né, de coisas boas para aquele que pratica justiça, né, que quebra as ataduras, ligaduras, né, do jugo, né, perdoa o teu irmão, né, perdoa o teu próximo, né, ajude o órfão, o oprimido, o estrangeiro, a viúva, né, pratique amor, pratique justiça. Então aqui nós vemos, né, que o Criador, ele falou pela boca do profeta Isaías, né, como nós acabamos de ler. E as pessoas, a gente vê que as pessoas sempre procuravam algo para chamar a atenção do Criador, né? Eles sempre quiseram comover Deus, né? Então eles faziam coisas que não eram coisas que o Criador, né, pediu para fazer. Por exemplo, Davi mesmo, ele saía, fazia muitas coisas que desagradavam o Criador, né? Ele saía, matava, né? Ele chegava e falava: hoje eu dei na família tal, na família do ciclano, na família do betano, matei todo mundo, não deixei ninguém vivo, né? E depois, para agradar o Criador, ele vinha, passava a mão lá, né,
no seu instrumentozinho e ia tocar, cantar, salmodiar, né? Para agradar o Criador do jeito dele, que ele achava que devia fazer para agradar o Criador. Não porque o Criador pediu para ele, né? Mas porque ele achava aquilo ali no modo dele de adoração, de alegrar, né? O Criador. Então as pessoas sempre buscando algo para comover o coração de Deus, né? E vimos que Deus utilizou, falou através da boca do profeta Isaías, né? Do jejum que agradava a ele, para eles não continuar naquelas práticas de jejum, né? Não é isso que ele quer, que você fique abatido, né? Com cabisbaixa como o junco, né? Aquela árvore que só fica para baixo, né? Virada para baixo. Mas não resolveu de nada. Aí mais depois, né, 70 anos, mais tempo depois, o povo vem e pergunta para Zacarias, né, o profeta Zacarias, nós temos que jejuar, né? E Zacarias repete o que já tinha dito, né? Deus já tinha dito por intermédio do profeta Isaías, já tinha falado antes pelos primeiros profetas. Né? E Zacarias fala para não jejuar, para não fazer essas práticas, né? Fala do jejum que agrada a Deus, né? Romper as ataduras, ligaduras, amar o próximo, né? Cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro. Mas de que resolveu? Não resolveu de nada, né? Isaías, profeta Isaías falou, não resolveu. Profeta Zacarias falou, não resolveu. Aí, mais tempos depois, o Criador, né? Ele, na sua terceira e última manifestação, ele se encarnou, né? Na figura de Cristo. E eles resolveram, né? Perguntar agora diretamente para o mestre, né? Eles perguntou para Isaías, mas não deram ouvido. Perguntou para Zacarias, mas nunca resolveu de nada. Agora eles vão perguntar para quem, né? Para o Criador, vai perguntar para Cristo, né? Foi na casa de um discípulo, de um cobrador de impostos, numa grande festa que ele deu, né? Quando Jesus chamou chamou Mateus, né, para poder ser um discípulo dele, né? Ele ficou alegre e resolveu dar uma festa. Chamou todos os outros cobradores de impostos, né? E convidou eles e vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar, né? O mestre, você discípulo do mestre. Então aí os discípulos de João Batista chegaram, né? Os fariseus ali e indagaram o mestre a respeito do jejum. Vamos ler lá para ficar mais fácil. Marcos 2,18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. O povinho que gosta de jejuar, esses fariseus, né? Tô começando a pensar que eu vou chamar esses de hoje também de fariseus, né? Porque eles até hoje não aprenderam, né? Essa raça continua aí até hoje, né? Mudou apenas a roupagem, mas o espírito é o mesmo, né? Até o jejum aí continua. E foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Perguntando para Jesus. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, né? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos,
Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Ok? Nós vamos explicar para vocês o que Jesus disse, né? Olha, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Por que os fariseus e os discípulos de João jejuavam? Porque eles ainda não tinham noivo, eles não tinham esposo, ok? Se você jejua, você não tem um esposo. Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, né? Você tem um esposo, meu amado? Você tem Cristo? Então você não pode jejuar. Aí ele fala aqui, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão, né? Ou seja, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, ou seja, o jejum, né, que é abster-se de, agora já entrou na questão de ser tirado, né? Absteve, eles abstiveram de Cristo, né? Então naquele dia eles jejuaram, eles ficaram, absteve-se do noivo. Quando é que Jesus foi tirado, né? Ele não foi tirado por 3 dias, né? Sexta, sábado e no domingo, né? Ele não morreu durante esses 3 dias. Então eles jejuaram quando Cristo estava morto. Então naqueles dias eles abstiveram-se do noivo, né? Então eles jejuaram, eles ficaram tristes, cabisbaixa, como um junco, né? Cabeça para baixo, tal, né? Com tristeza, com luto, né? Porque o noivo foi tirado, né? Mas e depois que ele ressuscitou, o que ele diz em Mateus 28? Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então acabou o jejum. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Nem deita vinho novo em odres velhos, né? O que ele está falando aqui? Não se mistura coisas antigas com as da nova, né? Não pega coisa lá do passado, coisas lá do Antigo Testamento, né? Do Antigo Concerto, se tinha que jejuar ou não, se eles jejuavam, qual foi o motivo, né? Doesn't matter. O negócio é que não se deve misturar agora com coisas novas, né? Não se deita remendo de pano novo em vestes velhas. Não põe vinho novo em odres velhos. Não mistura coisas antigas com nova. Você jejuava antes, agora não tem mais jejum. É isso o que ele está falando, né? Porém, tô com a garganta ruim. Aí as pessoas, né, a maioria dos líderes, eles ouvem o Criador falando através do profeta Isaías, eles ouvem Deus falando através de Zacarias, através do próprio Cristo, né, mas eles preferem não dar ouvidos, eles não querem escutar, porque eles preferem um textozinho pequenininho, um raminho lá no final do precipício para segurar naquele raminho e continuar com essa falsa santidade deles, ok? Eles vão lá no texto lá que essa espécie não sai por jejum e oração. Muito bem, nós vamos entrar lá agora e eu vou explicar muita coisa, tem muita revelação lá naquele texto, ok? Mateus 17, 21, muito utilizado pelo sistema. É você falar de jejum, você pode ler Zacarias, você pode ler Isaías, você pode ler Marcos ali que nós acabamos de ler. Eles não estão nem aí. Eles jogam 300 textos falando para não jejuar no lixo para ficar com um, que nem eles têm certeza se esse texto existe ou não. Nós vamos ver agora.
Mateus 17, 21. Vamos começar aqui do 14. Eu acho que é do 14. Isto. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo. O menino caia no fogo. Então você imagina, um cara que cai no fogo, como que ele deve ficar, né? E muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo, né? Isso aqui é uma mentira, essa palavrinha aqui. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí entra o 21, muito usado pelo sistema. Mas esta casca de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tá aí o jejum, nós temos que jejuar, temos nada. Eu vou explicar para vocês primeiro, deixa eu ver se eu explico primeiro o texto. Isso, vou explicar o texto primeiro, vou trazer a hermenêutica do texto, porque tem algumas coisinhas erradas, alguns sinônimos errados, né? E vocês precisam aprender de uma vez por todas, ok? Deixa eu colocar minha musiquinha aqui. Vamos lá. Ele é lunático, sofre muito e tal, cai no fogo, papapá, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo, né? O que é que aconteceu aqui? Os discípulos, eles nem chegaram, eles nem tentaram expulsar o espírito maligno do menino, né? Eles tiveram medo, né? Ele não ficou lá, sai espírito, sai, não saía e tentava de novo, não. Isso não existe no grego, no sentido não é este. Eles viram aquele menino lunático, doido da cabeça, né, com aquele espírito maligno que ora fazia ele cair no fogo, ora fazia ele cair na água, né? Provavelmente ele estava queimado, louco da cabeça, né? Você já ficou de frente com o louco para você ver, dá medo, né? Então eles tiveram medo, não que eles não tiveram fé ali, porque fé não é essa coisa mística que nos ensinaram. Eles não tiveram coragem. Fé é coragem, tá? Sempre que você for tentar fazer alguma coisa, eu tenho fé agora, não, você tem que ter coragem, tá? E não é algo que aparece assim na hora para você, não, agora eu tenho fé, não, é repentino, né? Continuamente, você sempre terá que ter coragem. Então eles não tiveram coragem para expulsar o espírito do menino, né? Então eles colocam fé ali, mas na verdade é coragem, né? Fé é coragem. Esse seria o verdadeiro sinônimo ali, ok? Deixa eu passar essas folhas para cá. Então, deixa eu seguir aqui. Jesus respondendo disse-lhe: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos chegou em particular, né? Foi indagar Jesus porque que eles não conseguiram, né? Então Jesus disse: por causa de vossa incredulidade, vocês não creram, vocês não tiveram coragem, né? Vocês não tiveram confiança, fidelidade,
né? Hoje e sempre, tá? Vocês não creram, né? Não tiveram coragem, vocês tiveram medo. Medo é o oposto de coragem. Porque em verdade vos digo que se tiverdes coragem, como um grão de mostarda, tá? Não é coragem, não é fé do tamanho de um grão de mostarda, como muitos ensinam. É como um grão. Isso aqui é uma figura de linguagem. Como, tá? Não é um grão de mostarda, é como. Se tiverdes fé, coragem, como um grão de mostarda, por quê? Porque se você tiver uma coragem, por mais que ela seja pequena como um grão de mostarda, mas o grão de mostarda, ele vai crescendo, 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 crescendo e fica grande, né? Então se você tiver coragem, por mais que comece com uma coragem pouca, mas é aquela coragem que com o passar do tempo, né, da situação, ela vai crescendo, né? Ela fica grande. Direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. A questão aqui do monte, né? Isso aqui é uma hipérbole, né? O que acontece naquela época, quando os fariseus, quando eles convertiam alguém aos seus paradigmas, né? Quando eles convertiam alguém às suas crenças, sua religião, aos seus dogmas, né? Conseguia converter alguém às suas liturgias, à religião deles, isso chamava de mover montanhas, né? Então é uma questão histórica. Isso aqui é uma hipérbole, ele está trazendo uma questão de exagero, né? E nada vos será impossível, né? Tem que ter coragem. Aí vem, mas esta casca de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Veja bem, isso aqui é um acréscimo para mistificar a sua fé, ok? Como eu já disse, né? Fé é confiança, é fidelidade, e é hoje e sempre, não é poder da mente, não é placebo, não é toque de Charcot que, né, existem, qualquer um pode alcançar. É confiança, né? Todos os dias, coragem, né? É confiar, depositar a confiança nele, né? Então o que acontece? Isso aqui é um acréscimo, nós vamos ver agora. Porém, antes, até mesmo pela hermenêutica, pelo português, aqui nós já podemos ver que pelas conjunções, né, que nós vamos estar julgando, não precisaria nem entrar no original grego, nem analisar em outras edições bíblicas, né? O mais aqui é uma conjunção coordenativa adversativa. Aqui seria como se o próprio Cristo estivesse contradizendo ele mesmo, né? Que o mais aqui, né, que ele está trazendo, né? Você vai ver Jesus nos evangelhos, ele usa muito essa conjunção, né? Quando ele se refere à lei de Moisés e o que ele está trazendo ali, né, para frente, pregando. Ele fala, vocês viram escrito, né, olho por olho, dente por dente. Aí ele fala assim, mas, ou seja, dali para frente ele está chamando a sua atenção. O que eu vou dizer agora é o contrário do que vocês viram. Vocês viram escrito, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Então ele usava muito esse mas. Então aqui já não é uma questão positiva, né? Ele está trazendo mas como uma divergência mesmo de tudo que ele disse aqui em cima. Porém, não é Cristo que disse isso aqui. Porque olha para você ver pelo próprio texto, os discípulos aproximou de Jesus em particular e disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Eles fizeram uma pergunta aqui, por que nós não podemos expulsar? Aí Jesus vai responder a pergunta. Olha a resposta de Jesus. E Jesus lhes disse, por causa da vossa incredulidade. Ponto final.
né, que ele vai trazer essa hipérbole, né, grão de mostarda, montanha e tal. Mas qual foi a resposta? Por causa da vossa incredulidade, né? Ele poderia ter acrescentado, por causa da vossa incredulidade e porque vocês não oram, né, como está aqui, e vocês não jejuam, mas ele não trouxe isso, né? Esse mais aqui está desfazendo tudo isso aqui para cima, né? Então nós vamos ver, porque a nossa Bíblia, como saiu da Vulgata Latina, né, até mesmo como o nosso idioma, também oriundo do latim, né, Portugal, que tanto o português quanto o espanhol, né, são oriundos do latim. A nossa Bíblia também é uma edição, né, foi traduzida do latim para o português, né. Então nós vamos conferir primeiro dentro da Bíblia em latim, ok? Deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos vir em Bíblias. Aqui nós vamos procurar aqui o latim. Nós podíamos olhar várias versões, mas vamos pegar o principal aqui. Estamos em latim. Mateus 17. Será que leu? Não, acho que não leu, não. Bíblias. Latim. Tem que vir cá em cima aqui, ó, Nova Vulgata. Agora está em latim, tá vendo? Mateus 17. Vamos procurar o versículo 21. Ao 21 aí, cadê ele? Ele por inteiro, meu amado, não existe, tá? Ele não existe. Tá no latim, ok? Mas Mateus 17, 21 não existe, mas na sua Bíblia, né, português, qualquer Bíblia que você vinha, ao 21, aqui já está entre colchete, outra edição que eu peguei, tá vendo? Não se expulsa senão por oração e jejum, né? Tá entre colchete. Qual que é essa edição? Essa Bíblia é a Almeida Revisada Imprensa Bíblica, né? Vamos ver a nova versão internacional. Vamos checar aqui, ó. Ao 21, tá aí, perfeito. A maioria das Bíblias trazem. Vou pegar esse aqui, o livro. Vamos ver aqui se a gente acha mais um. Aqui. Parece que não trouxeram. Não, eles emendaram aqui o 20 e 21. Olha que esperteza que eles fizeram. Porém, essa casca de demônio não sai senão a força de oração e jejum. Você vê o 20 aqui em cima e o 22. Eu não tenho o 21, mas eles colocou o 21 junto no 20. Porque não existe. Aí, mesmo assim, eles quiseram pôr. Você sabe que o 21 não existe. Mas emendou ele ali no 20. Esse povo gosta de enganar, viu? Então, do livro não tem. Vamos ver mais o que. Sociedade Bíblica Britânica. 21. Aí, ó. Entre colchetes. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma foto. Eu vou mostrar várias bíblias que eu tenho aqui. Olha para você ver. Essa aqui é uma foto da Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Tá? Eu tô com ela aqui nas mãos. Essa Bíblia aqui, ó. Deixa eu ver um pouquinho. Tá vendo? Bíblia Sagrada. Vou ter que inverter a minha câmera aqui para vocês verem melhor. Dá só um minutinho. Acho que não vai dar, não. Deixa eu ver se eu inverto aqui. Pronto, consegui. Deixa eu pegar aqui em Mateus 17. Ela traz aqui na introdução, basicamente aquela foto que eu mostrei para vocês. Algumas passagens do Novo Testamento aparecem entre colchetes. Essas passagens não se encontram no texto grego adotado pela comissão revisora, mas haviam sido incluídas por Almeida.
com base no texto grego disponível na época. Aí tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não sei se vai aparecer bem aí, ó. Tá vendo? Eu acabei de ler. Que é a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda edição, com mapas e ajudas ao leitor. O texto de Mateus 17, 21 nela, tá? Esse é João Ferreira de Almeida, meu amor, tá? Aí, ó, João Ferreira de Almeida. Olha aí, o versículo 21, tá entre colchetes. Tá vendo aí, ó? 21 entre colchetes. Eu dei uma marcadinha aí. Não sei se a câmera tá pegando foco. Aí, ó. Acho que agora vai. Tá vendo? Tá entre colchetes. Tá? Mas é dessa capa, dessa foto que eu mostrei pra vocês. Olha aí, tá escrito aí embaixo. Eu dei uma sublinhada nele, tá vendo? Todo o conteúdo entre colchetes é matéria da obra de Almeida, pois os mesmos não se encontram no texto grego adotado, tá? Tá aí, ó, o carimbo, tá vendo? Novo Testamento, João Ferreira de Almeida, né? Isso aí é a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista atualizada, né? E esta mensagem aí, este alerta, ele vem na capa que está na divisão entre Malaquias e Mateus, essa falsa divisão, né, do Novo Testamento, né? E a gente agora vai mostrar, vamos entrar aqui em mais alguns textos. Então nós já vimos as Bíblias, né, na Vulgata, já vimos em outras. Essa aqui, ó, 21, tá vendo? Entre colchetes, né? E nós vamos conferir também agora no original. Deixa eu pôr o original aqui, dentro do códice. Aí. Estou agora dentro do códice Sinaíticos, ok? Tá aí, ó, para vocês. Ó. Vamos começar aí de novo. Mateus, chapter 17, né? O capítulo 17. Vocês estão vendo aqui em cima aqui, ó, tá vendo? Mateus 17, o versículo 21. Ó. Deixa eu pôr de novo. Pronto, tá no versículo 21, ok? Aí a gente desce na tradução, no translate, ó, o versículo 21, aí, ó, embaixo aí, ó, no verse, tá vendo? Que significa sem versículo. Ó, isso direto do grego, tá vendo? Então, é acréscimo místico para mistificar a fé de vocês, ok? Mentira, isto é um apócrifo, né? Isso não era para ser canônico, não era para estar na Bíblia de vocês, ok? Então tá aí mais um texto desmistificado, né? Mais um texto desmentindo, e tá aí mais um estudo, né? Eu espero que você tenha, né, se edificado, né? Se você se edificou, se você gostou, né? Você pode estar ajudando mais pessoas, está compartilhando este vídeo, este estudo, né, nos seus canais aí, né? E tá ajudando, né, mais pessoas também que estão no engano, né? Principalmente no engano do jejum. Então, gente, tá aí, é isso, né? As pessoas procuram sempre estar fazendo dogmas, preceitos, liturgias de acordo, manda o pastor, manda a instituição, manda a religião, mas não de acordo com o Criador, não de acordo com o que Deus quer realmente da gente, ok? Então, tá aí, fiquem com Deus, né? Obrigado por ter ficado aí até agora, né? Assistindo esse estudo maravilhoso, né? E boa noite.